Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma prova tranquila e que tenham conseguido realizar, né, um desempenho favorável nessa terceiro dia das provas específicas da FUVEST, né? Estamos aqui para comentar a prova de Geografia, as 6 questões dessa segunda fase. 6 questões que abordaram temas tradicionais, não houve nenhuma surpresa, né? Quase que um predomínio de uma ênfase em questões de geografia do Brasil, mais uma vez, como foi nas outras etapas da prova, né? E nesse caso, com uso também bastante frequente de recursos visuais, né? Mapas, tabelas, esquemas, né? E a gente vai comentar isso de forma detalhada agora, questão por questão, né? Por exemplo, a questão número 1, né? Ela apresentava um esquema, como vocês vão ver logo a seguir, mostrando a conexão entre cidades em determinada área do território brasileiro, que era a Amazônia Legal, né? E marcava entre essas cidades 2 conexões específicas, né? A e B, e pedia para que a gente identificasse o sistema hidroviário indicado pela letra A e o sistema rodoviário indicado pela letra B, né? E que nós analisássemos também a relação entre os mercados interno e externo, questões ambientais e sociais. Então, a primeira pergunta, o primeiro item A, pedia para identificar o sistema hidroviário A, que é a hidrovia Madeira-Amazonas, né? Que sai do porto de Porto Velho e vai até o porto de Taquatiara, no rio Amazonas. Importância dos mercados é através desse corredor que nos anos 90, né, a soja produzida na fronteira sul da Amazônia procura cortar caminho, usar um sistema de transporte de menor custo para reduzir o próprio custo da soja no mercado externo, principalmente nos Estados Unidos, se tornando mais competitiva dentro daquele mercado, né? Então, hidrovia A, Madeira, Amazonas, né, mercado externo, soja. Na letra B, um sistema rodoviário, já mais antigo, dos anos 70, né, inaugurado em 76, em pleno regime militar, que é a rodovia Cuiabá-Santarém, né? A rodovia que, como várias da região, várias rodovias que foram implantadas no sistema de integração nacional, não foi completamente pavimentada, e justamente a questão falava da polêmica da pavimentação completa dessa rodovia, né? Considerar um aspecto ambiental e um aspecto social. Um aspecto ambiental, basicamente, né? Se você vai pavimentar uma rodovia que não é pavimentada, você vai interferir no escoamento das águas. Então você vai aumentar o escoamento superficial, reduzir a infiltração, isso poderá ocorrer ou gerar processos erosivos nas bordas das rodovias, né? Uma questão social, apesar dessas rodovias cortarem áreas indígenas, gerarem problemas para os índios no início da sua implantação, atualmente elas garantem um acesso mais rápido dessas áreas isoladas, principalmente as reservas indígenas, a centros urbanos, onde de repente o acesso à saúde pode se tornar mais rápido, mais ágil, né? Existem alguns dados até que comprovam a melhoria das condições de vida, redução de mortalidade infantil, aumento até de população indígena por conta desse acesso ser mais rápido, tá? Então, letra B, rodovia Cuiabá-Santarém, problemas ambientais, interferir no escoamento superficial das águas e um benefício de acesso mais rápido às populações locais à infraestrutura, por exemplo, de saúde, tá? Já a questão seguinte, a questão número 2, abordava pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários e usava uma tabela, como vocês vão ver a seguir também, né, mostrando o pessoal ocupado no Brasil, no estado de São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul, né? Pessoal ocupado, mão de obra familiar e contratados, né? Vamos enxergar isso aí também, mão de obra familiar, o trabalhador é proprietário da terra, e empregado ou contratado, ele não é dono da terra, né? A gente pode ter, a partir daí, uma noção da questão fundiária, da estrutura fundiária e da distribuição de terras também, né? Na alternativa A, era pedida a análise entre as populações, a presença de mão de obra familiar no estado do Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo, né? E a gente, olhando os números, trabalhando com o percentual que era mais direto, mais fácil de identificar isso, São Paulo teria 50%, 50,2% de mão de obra familiar, e o estado do Rio Grande do Sul 87,9%, quer dizer, quase 30%, né, ou pelo menos quase 40%, melhor dizendo, a mais que no estado de São Paulo. É lógico que a questão vai abordar o porquê dessa diferença, né? E era justamente o que se pedia. Bom,
A pergunta apresenta um grau de dificuldade pela necessidade de uma síntese, né? Principalmente até no espaço que vocês dispunham para a resposta. A gente deveria ser lembrado aí do processo, né, de ocupação socioeconômica dos dois estados, né? Então, São Paulo muito baseado no café, numa mão de obra que veio para ser empregada nas grandes fazendas de café. No sul, né, essa mão de obra, ela vem para ser colonizadora, ela vem para povoar, ela é baseada em famílias que vão trabalhar e vão ter pequenas propriedades, uma estrutura fundiária diferente da estrutura fundiária de São Paulo. Então, a própria estrutura da formação econômica dessas áreas dá essa diferença que se vê hoje em dia, né, o censo agropecuário 2006, de menor mão de obra familiar no estado de São Paulo do que no Rio Grande do Sul. Tá? O item B, agora queria que nós comparássemos, né, a mão de obra familiar do Brasil, tá, e os dados referentes ao estado de São Paulo, que dos dois apresentados eu tinha menor mão de obra familiar, que tinha maior, né, quantidade de empregados contratados. E ele pedia para que isso fosse associado às transformações agrárias ocorridas a partir de 1950. Bom, então vamos lá, né? Segunda metade do século XX, processo de industrialização, urbanização, êxodo rural, mecanização do campo. Tá? Era nesse contexto que você deveria, então, encaixar esses dados e trabalhar a resposta. Tá? São Paulo com menor quantidade, né, de trabalhadores, com maior quantidade de trabalhadores contratados por causa da mecanização, substituição de mão de obra por máquinas e implementos agrícolas. Ok? A questão seguinte, a número 3, já faz uma abordagem diferente, né? É comércio externo brasileiro. São colocados dois gráficos, né? O gráfico A, como a gente vai ver agora, ele trabalha as exportações brasileiras no decorrer, né, da década, né, de 2001 a 2010. Ele separa aí, né, de acordo com o valor agregado, manufaturados, semi-manufaturados e produtos primários. E a gente pode notar bem, né, que de 2001 a 2010 há um aumento, né, da cor preta nos gráficos, em cada coluna, que representa, né, os produtos básicos e primários de menor valor agregado. Houve um crescimento, né, da participação desse tipo de produto nas nossas exportações. Então, essa é a primeira coisa a ser identificada. A segunda era a explicação. Né? Então, não podemos esquecer que nessa primeira década do século XXI, o que aconteceu? Né? A consolidação, o crescimento cada vez maior das economias emergentes, né? A demanda por matéria-prima barata, né? Também sendo muito importante na definição desse processo todo, e o Brasil como um grande e tradicional exportador de matéria-prima, né? Ou melhor dizendo, das commodities, minerais ou agrícolas, soja e minério de ferro, as duas principais commodities de exportação brasileira, né? Indo para mercados em crescimento, asiático, principalmente a China, que passa a ser hoje o nosso maior comprador desse tipo de produto. Tá? Então, gráfico A, tranquilo, nada de muito complexo, fácil de ser identificado. Né? Já o gráfico B, que a gente vai ver agora, e que está associado ao item B da pergunta, mostrava os diversos mercados para onde se destinam os produtos brasileiros. E o examinador pedia para que nós analisássemos as exportações brasileiras para a América Central, para a América Latina e Caribe. Nesse gráfico nós vamos encontrar quase 80% das nossas exportações para esse mercado são manufaturados, tá? E para a União Europeia, que é o gráfico logo a seguir, ao lado deste, né? Onde a grande participação, cerca de 50%, ainda são de bens básicos e primários. Né? Óbvio, ele vai trabalhar essa diferença. Né? Compare as exportações da América Latina e Caribe com a União Europeia e explique. Por que nós exportamos mais manufaturados para a América Latina e Caribe? Né? Um mercado onde não existe uma industrialização, uma estrutura industrial forte, uma tecnologia, né, que possa fazer frente à tecnologia brasileira, aos produtos industrializados brasileiros. Né? Então ganha esse mercado lá. Na União Europeia, uma situação completamente diferente. Né? País de grau de industrialização, nível tecnológico, capacidade produtiva industrial muito superior, né, ao mercado anterior, e o Brasil tem mais dificuldade em entrar nesse mercado. Logo, a sua participação fica mais tradicional com as commodities, né, como até no primeiro gráfico a gente comentou, né, vão para áreas onde há crescimento econômico.
Foi China no primeiro caso, agora aqui a União Europeia, num nível menor, mas ainda o mercado que absorve grande parte desses produtos. Tá? Sossegado, uma análise simples, também tradicional, nenhum tipo de novidade nessas duas questões. Uma leitura de dois gráficos bem claros e o conteúdo tradicional do comércio externo brasileiro. Tá? A questão 4 muda um pouco o enfoque, né? Já fala de turismo e de turismo internacional. Vocês vão dar uma olhada aí no mapa agora e vão notar algo, né, que a FUVEST até alguns anos atrás já abordou numa primeira fase. As linhas, né, mudando de cor e de espessura, mostrando a intensidade dos fluxos de turismo pelo mundo, né? E obviamente a pergunta inicial, querendo que nós destacássemos ou que fosse explicado, né, o principal fluxo de turismo usando como referência a Divisão Internacional do Trabalho. Óbvio, você olha aí, né? Aliás, esse mapa nem precisaria existir, né? Isso é uma coisa que a gente consegue tirar sem a ajuda do material visual. Se ele pediu a Divisão Internacional do Trabalho, o maior fluxo de turismo ocorrerá entre os principais mercados, né? Então, estão no hemisfério norte. A gente vê o principal fluxo de turismo entre a América anglo-saxônica, Canadá, Estados Unidos e a Europa Ocidental. Tá? Principais mercados, maior poder de consumo, tá? Condições de vida e de trabalho muito melhores. O turismo passa a ser uma atividade em expansão, é uma marca até do final do século XX, início do século XXI, né? Pesa bastante no crescimento do setor terciário na economia dos países desenvolvidos. Tá? A letra B pede que o Brasil seja inserido nesse contexto, né? Qual uma análise da posição do Brasil? Ora, gente, turismo, nós sempre comentamos nas aulas, ele é inversamente proporcional ao nosso potencial à nossa realização, né? Por uma série de problemas logísticos, de infraestrutura. Tá? Então, o Brasil apresenta uma participação muito pequena no comércio mundial, no turismo mundial, tá? Muito inferior à sua capacidade. Né? Nós temos até os próximos eventos internacionais no Brasil, como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, que vão buscar colocar o Brasil numa situação de destaque nesse turismo, né? Usar esses eventos como um salto. E, nesse aspecto, o Brasil ainda não chegou no mesmo nível dos países, né, do hemisfério norte, como a América anglo-saxônica e a Europa Ocidental, como a gente viu na alternativa, pelo menos no item A. Tá ok? Sossegada também, fácil de visualizar, sem nenhum tipo de complicação. Bom? Questão 5, a única, né, entre as 6, que não apresentou nenhum recurso visual. Né? Abordava o tema erosão dos solos, tema também clássico dentro de geografia física, né, até com uma visão ambiental mesmo, né, e pedia em 2 itens que fossem abordados. Primeiro, os fatores que contribuem para a erosão, sendo eles natural, um, e humano, outro. Então, assim, como é que o fator natural gera erosão? A gente associar, seria melhor fazer isso, né? A associação entre a topografia, a grande declividade do relevo, né? E a ação das chuvas. Então, você tem o escoamento superficial intensificado pela declividade. Essa área, sendo não coberta por mata densa, ela pode apresentar uma erosão, né, em grandes proporções. Tá? Então, declividade associada à pluviosidade. Tá? Fatores humanos, aí você tem vários. Vamos partir para um que é mais convencional, né? Desmatamento. Você tem uma área, você pode até lembrar da Amazônia ou de qualquer área tropical. Essa floresta é retirada para uma ocupação vinculada à pecuária extensiva. Depois, nessa área, chega uma agricultura comercial, sazonal, né, temporária, que deixa o solo uma época do ano desprotegido, sendo uma área tropical de muita pluviosidade, né, a erosão se intensifica da mesma maneira, ok? A alternativa não, né? O item B, né, pede para que a gente indique e explique erosão em áreas urbanas. Aí nós vamos lembrar de eventos, né, que infelizmente se repetiram esse ano, tá, de deslizamento de encostas, né, mais uma vez em áreas de morros ocupadas clandestinamente, né, de forma irregular, sem infraestrutura, né, sem o cuidado, né, mais técnico para criar
uma segurança maior para essas áreas, ou até impedir a ocupação de muitas delas, né? Só lembrando que a questão não fala especificamente de Brasil, ela é geral, né, sobre esse aspecto. A gente acaba dando ênfase ao Brasil porque, principalmente aqui na faixa litorânea, na região dos mares e morros, isso é muito frequente. Então, a ocupação desses morros, dessas encostas, né, e trazendo prejuízos materiais, né, perdas de vidas, né, um problema sempre, né, presente, principalmente nas regiões de faixa litorânea do Brasil, ok? A última questão, a número 6, também trabalhando com o mapa, como vocês vão ver aí, nos hotspots, né? Os hotspots, para quem não sabe, era só ler a pergunta, né? Ele colocou aí todo o histórico da criação dos hotspots, o ano, quem deu a ideia, qual é o critério para a criação dessas áreas, que indicam, né, os mais de 30 pontos ameaçados, né, de extinção, os grandes ecossistemas ameaçados de extinção pelo mundo todo. E marcou aí, vocês podem ver circulando, né, na América do Sul, a faixa litorânea do Brasil, e na Ásia, a região do Sudeste Asiático, a região que pega lá a Indonésia, Malásia, né? E ele pedia que se identificasse, né, ou que identificasse e explicasse as causas de hotspots no território brasileiro. Olha, né, já fazendo um gancho com a explicação que foi dada na questão 5, né? Essa é a faixa litorânea do Brasil, é a região dos mares de morro, né? A região da antiga, né, Mata Atlântica, que foi sendo ocupada por todo o processo de povoamento, de exploração econômica, né? Hoje resta um percentual mínimo, menos de 10%, algo em torno disso, de toda essa região, né? Então, o processo de povoamento, colonização, exploração econômica, eliminou a Mata Atlântica dessa região, né? Então, a letra A seria por aí. A letra B explica as causas da existência de hotspots na Ásia Equatorial, aí é a região do Sudeste Asiático, principalmente Malásia e Indonésia, né, que são países, são regiões onde houve um tradicional implantação de exploração de madeira desde o período colonial, né, expansão de pecuária também, até avançando em áreas de populações nativas, né, gerando até alguns conflitos étnicos nessas regiões, né. Então, seria quase que uma repetição do processo que a gente encontra na Amazônia, né? A extração da madeira como forma de ocupação da área, né? Como forma de primeiro contato com novas áreas que vão ser inseridas numa agricultura comercial e no segundo aspecto a chegada da pecuária. Sudeste Asiático, extração de madeira, expansão de pecuária extensiva também cairia como uma das justificativas para colocar essa região como um dos principais hotspots do mundo. Pronto, seria isso aí. A prova não teve nada de muita dificuldade, um grau de dificuldade médio, trabalhosa, né? E mais uma vez, né, a gente fica muito preocupado com a abrangência das perguntas e o espaço que o aluno dispõe para a resposta. Isso gera uma preparação mental da resposta antes, o que pode ocasionar, às vezes, um problema da questão do tempo, né? Fora isso, eu acho que todos os nossos alunos tiveram condição de realizar uma boa prova e estamos aqui torcendo por ótimos resultados. Até mais.